Olá, meu nome é Felipe Cassiano, sou professor de redação e farei um breve comentário a respeito do tema de redação do Enem do ano de 2022. O tema foi o seguinte: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. É um tema bem interessante, bastante pertinente dentro da discussão de ensino médio atualmente no Brasil e que não é considerado um tema difícil. Então eu estou fazendo esse comentário antes de ter acesso aos textos de apoio, mas acredito que dá para seguir um caminho bem simples e bem direto. É o seguinte: como que eu faria esse texto? Eu começaria falando sobre a questão histórica. E de que maneira? Da maneira que como que os portugueses começaram a ter a relação aqui com os indígenas, né, com os povos indígenas, que são os primeiros povos tradicionais aqui no Brasil. E a maneira como que houve uma imposição de superioridade, aquele processo todo de aculturação que aconteceu durante a colonização e que se estendeu a outros povos originários. Dentro dessa característica ali, a gente pode citar de cara já uma primeira citação, que seria do Darcy Ribeiro. Quando ele escreveu o livro O Povo Brasileiro, ele falou sobre o princípio de ninguém-dade, que é quando ele falava sobre o processo da formação das famílias brasileiras, que ocorriam através do estupro entre portugueses e mulheres indígenas e mulheres escravizadas. Nisso aí já dá para deixar bastante claro que essa valorização dos povos tradicionais não acontece desde lá do início, desde 1500. E foi um processo que foi progredindo e levando à frente ao longo dos tempos e chegando ao momento em que hoje realmente não se valoriza essas comunidades, como o próprio texto, o próprio tema está abordando aí. Outra citação que vale a pena a gente falar é o Gilberto Freire. Gilberto Freire, quando ele escreveu Casa Grande e Senzala, ele falava que no Brasil tudo é moldado para um homem branco e rico, ou seja, todo mundo que não faz parte desse biotipo, estereótipo, não é valorizado dentro da sociedade. Então tem tudo a ver com o tema, já que fala sobre essa valorização desses povos. E aí acontece, claro, a desvalorização. Então, o ponto central aí é falar exatamente o contrário. Como é a importância da valorização, no caso, os desafios para a valorização, tem que tratar sobre o que impede para a ocorrência dessa valorização. E esses pontos sempre passam perto dessa ideia de preconceito, da ideia de que as pessoas não respeitam os outros que são diferentes. Dentro dessa ideia dá para a gente citar a própria Constituição Federal em seu artigo 5º, que fala lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí a gente percebe que esses povos originários acabam sendo tratados de maneira inferiorizada, e aí, infelizmente, não são valorizados dentro dessa sociedade. Um outro ponto bastante interessante que dá para a gente colocar é o princípio da impunidade, em que as pessoas podem cometer atos preconceituosos ou até mesmo o governo, de maneira geral, deixar de lado a valorização desses povos e não sofrer nenhuma punição. Dentro desse aspecto, dá para a gente citar Hannah Arendt, quando ela fala que o mal não é natural, ele é social e político, e só se estabelece onde existe espaço institucional para isso. Ou seja, só existe essa desvalorização contra essa galera porque não existem leis que impeçam essa forma de preconceito ou até mesmo de desvalorização. Em relação à demarcação de terras indígenas, por exemplo, que diminuiu muito nos últimos anos, e outras características bem fortes que a gente tem visto recentemente. Dentro dessa ideia dá para citar, por exemplo, a fala do atual presidente Jair Bolsonaro, quando em 2017 ele falou que os quilombolas não serviam nem para procriar, e falou zombando de alguns afrodescendentes que eram pesados. Ele falava que o afrodescendente mais leve aqui pesava 7 arrobas, por exemplo. E essa é uma característica do homem brasileiro, um homem branco brasileiro, ao longo da história, de tratar de maneira inferiorizada tudo que não é europeu, apesar de a gente ter essa origem dentro do nosso próprio país, né? Seja a galera que veio da África, aqui o pessoal mesmo do Brasil originário, os indígenas, e outros povos tradicionais que vieram se constituindo ao longo do tempo. Então é um tema que dá muito para abordar essa ideia mesmo aristocrática que veio do Brasil, de sentir-se superior ao outro, né? De se julgar superior ao outro. Aquela ideia do sabe com quem está falando tem tudo a ver com isso, no sentido de que eu tenho uma posição social maior do que a sua, porque talvez eu fiz uma faculdade, eu tenho um curso de graduação, e aí esse pessoal acaba ficando fora de todo o processo democrático brasileiro. E aí dá para a gente citar essa ideia do estigma. Existe um estereótipo contra esses povos tradicionais. Aí citamos ali o sociólogo canadense Erving Goffman, quando ele fala sobre o estigma social.
que é quando a gente coloca um estereótipo, um estigma em um determinado grupo social que impede a vivência completa dentro dessa sociedade. Essa citação ela entraria bem em cima mesmo do que a proposta do tema está abordando. E claro, daria para citar várias outras situações em relação a filmes e séries que abordam essa característica, sobretudo indígena, que seria mais fácil de se tratar em relação a ficções, e também de livros, dá para citar algum livro ou outro que fale sobre esse processo. Como que eu vou intervir em um tema como esse? Eu vou ter que trabalhar essa ideia da valorização a longo prazo, né? Então, obviamente, a valorização tem que acontecer de início na escola. Então, dá para falar, por exemplo, sobre o Dia do Índio na escola, que é trabalhar de maneira estereotipada, né? De maneira até mesmo zombatória em relação a esses povos tradicionais, e falar que essa valorização deve acontecer de maneira efetiva, né? Então, poderia criar ali uma semana de valorização dos povos tradicionais e chamar representantes desses povos, que estão espalhados em todo o território nacional, para conversar com as crianças e os adolescentes para que eles possam entender quais são suas necessidades, qual é a importância deles para a nossa formação quanto povo brasileiro. Então seria uma boa intervenção. Outra intervenção seria também falar sobre ficções engajadas. Então a criação de ficções engajadas que realmente promovam a conscientização a respeito da importância desses povos. Então um ponto bastante forte. E outro, claro, falar sobre a institucionalização dessa valorização. Se você citou a ideia lá da Hannah Arendt falando sobre as brechas institucionais, valeria a pena citar essa ideia de que é preciso criar leis de valorização para eles. Quando a gente fala sobre demarcação de terras e coisas do tipo, reforma agrária, coisas mais específicas, mas seria interessante também abordar o governo como um ponto central aí. Então, basicamente, como eu disse, um tema simples, direto, que com certeza a galera que se preparou ao longo do ano não teve muita dificuldade e que tem muitos repertórios que podem ser usados e sempre baseando nessa ideia mesmo de preconceito, de se sentir superior, dessa superioridade, desse tom superior que a gente acaba tendo enquanto homem branco na terra brasileira em detrimento a esses povos tradicionais.